Algumas grandezas da física são extremamente importantes para a gente dar início a um ou outro assunto, vai. Algumas grandezas são extremamente importantes para que a gente entenda a física. Hoje, nós vamos falar de duas dessas grandezas, a densidade e a pressão. Bora lá? Depois da vinhetinha. Bom, eu vou te chamar a ir lá para a lousa. Mas antes, não se esqueça, né? Por favor, se inscreva no canal se não está inscrito e deixa aí o teu joinha, comenta aí qualquer coisa. E vamos lá. E vamos nós aqui para a lousa, né? Bom, como eu disse, duas grandezas extremamente importantes: densidade e pressão. Bom, a pressão, vamos começar por ela, tá? A pressão é uma grandeza escalar, tá bom? Definida a partir do módulo da força em relação à superfície de contato dela. Então, por exemplo, eu estou aqui em cima de mim, em cima de dois pés. Tá? Agora imagina que eu sou um bailarino e eu vou ficar, então, eu vou colocar toda a massa do meu corpo, né, todo o peso do meu corpo, apoiado somente na ponta do meu dedo. Então, o que eu estou fazendo? Eu não estou aumentando a força é a mesma. O que eu estou fazendo é aumentando a pressão. Por exemplo, vamos falar de pneu de carro. Tem gente que acha que colocar pneu mais largo, por exemplo, é melhor. Ele ignora, né? A pessoa ignora completamente tudo aquilo que foi estudado para aquele carro. Tira o carro da concessionária e coloca um pneu mais largo, por exemplo. Ele está melhorando, talvez ele esteja melhorando esteticamente o carro. Mas ele está melhorando a performance? Ele está melhorando a estabilidade? Não. Porque uma vez que ele faz isso, ele está diminuindo a pressão. Pressão também, quando a gente trata de gases, por exemplo, é extremamente importante. Porque é difícil você calcular a força que cada molécula de gás faz num ponto, num corpo. Por exemplo, num fluido, mesma coisa. Dificílimo você fazer isso. Então, é muito mais vantajoso a gente utilizar o conceito de pressão. Bom, vamos lá. Pressão, então, o que é? É a relação entre a força e, então aqui, ó, a pressão é a razão entre a força e a área. Olha que louco, né? A força e a área. Então, sei lá, vamos falar aqui de pressão atmosférica, né? Eu não vou falar, então, sobre a força que cada molécula do ar faz. Não. Eu vou falar sobre a força, no geral, em cima de uma dada superfície, né? Sobre uma dada superfície. Tanto que é muito interessante, por exemplo, você imaginar que a pressão é em todos os pontos. Lembra aquele experimento bobinho de você virar o copo com água? Se você nunca fez na sua casa, faça, tá? Pegue um copo com água, tampe o copo com uma folha de papel e, sem deixar a água cair, né? Vire. Uma vez que não caiu nada de água, você faz o quê? Retira. Retira a mão. Você vai perceber que o papel vai segurar a água. Tá? É um experimento fantástico para você fazer. Olha só. A unidade de força é Newton. Opa! E a unidade de área é metro quadrado. E talvez um dos principais cientistas a estudar isso tenha sido o Evangelista Torricelli, quando ele percebe que o ar oferece pressão. Ele é o primeiro a perceber isso. Então, eles estavam ali cavando e perceberam que as bombas de sucção não funcionavam numa profundidade a partir de 10 metros. Então, ele vai lá, faz alguns experimentos e percebe, então, que existe uma pressão, que o ar oferece uma pressão, exerce uma pressão. E essa pressão atmosférica, segundo o nosso queridíssimo Torricelli, essa pressão que a gente hoje chama, ou gosta de chamar de uma atmosfera, ela vale 10 metros de água. Ô, Virgílio, então você vai me falar que ele construiu uma piscina de 10 metros de profundidade? Não, não, não. Ele fez isso utilizando o mercúrio. Ele percebeu, então, 76 centímetros de mercúrio. Ou 760 milímetros de mercúrio. Essa relação aqui é extremamente importante. Então, eu peço que você já guarde essa relação, que no futuro a gente vai usar bastante. Mais para frente, aí vem Newton, aí vem Simon Stevin, e a gente chega, então, que uma atmosfera, que na verdade vale 1 bária,
por isso que o instrumento de medida de pressão é o barômetro, né? Então, uma atmosfera que vale 1 bária é, na verdade, igual a 10 elevado à quinta. Pô, olha, a gente tem 100 mil, né? 100 mil Newton por metro quadrado, que a gente gosta de chamar de Pascal. Tem até uma piadinha bem boba disso, né? Tava todos os cientistas ali brincando de esconde-esconde. O Einstein vai lá e começa a contar, todo mundo se esconde, o Newton não acha um lugar para se esconder. E aí o Newton não tem, né, dúvidas. Ele pega uma régua e um giz e traça um quadrado de 1 metro de lado e fica em cima do quadrado. Einstein termina a contagem, vira para o Newton e fala 1, 2, 3, Newton. Newton fala, eu não sou o Newton, eu sou o Pascal. Se você pegou isso, legal. Porque o Pascal é 1 Newton em cima de 1 metro quadrado. Bom, legal, bonitinha, piadinha legal, hein, senhor? Nossa senhora, você devia entrar para, sei lá, para ser nossa. Uhum. De jeito nenhum. Olha que interessante. E a densidade? O conceito de densidade. Então, a gente vai partir para 2 termos aqui, densidade e massa específica. Olha que interessante. Aqui sim começa, então, o estudo da hidroestática. Hidro é água, estática é equilíbrio de repouso. Equilíbrio, forças se anulam. Não significa que não tem força. Significa que a resultante das forças é zero. Então não tem aceleração. Repouso, velocidade igual a zero. Hidro é água, né? Depois nós vamos perceber, como eu acabei de dizer, o Torricelli percebe que o ar oferece pressão. Então quer dizer que o ar não é água, né? O ar é uma espécie, é um tipo de fluido. Então a hidrostática também serve para o estudo, não só da água, mas como de outros fluidos, tá? Legal. O Arquimedes é talvez o primeiro sujeito a pensar no termo densidade, porque ele recebe uma missão do rei, que é descobrir se a coroa é feita de ouro puro. O rei pede para um ourives fazer a coroa de ouro puro, 100% ouro. Recebe a coroa e dá aquela, né, desconfiada. Leva para o Arquimedes, fala assim, Arquimedes, estou aqui a coroa, eu quero saber se ela é de ouro. O Arquimedes fica olhando para a coroa e fala, mas como é que eu vou saber isso? Aí você pode até pensar, fala assim, ele podia derreter. Não, ele não pode destruir a coroa, nem lascar a coroa, nem nada, nem amassar. Ele não poderia fazer isso. É uma forma de descobrir se o metal era ouro, e a gente tem essa lenda, né, que é morder a moeda, né? Os piratas mordiam as moedas, né? Porque o ouro 100%, ele não fica completamente sólido. E daí um ponto para a gente não ter, né? Dificilmente a gente tem uma joia de ouro 100%, a gente chama de ouro 24 quilates. Geralmente a gente tem ouro 18, que é 75% ouro e 25% algum outro metal. Bom, mas vamos lá, vamos brincar com isso. O Arquimedes não tinha como fazer isso, ele ficou olhando um tempão até que ele teve uma sacada. Segundo conta a lenda, depois de ter essa sacada, ele sai gritando eureka, eureka, eureka. E aí ele vai até o ourives, né, até um outro ourives, e pega a mesma massa de ouro. Na cabeça dele, ele pensou assim, bom, se os dois tiverem a mesma densidade, se os dois tiverem a mesma massa, então eles vão ter que deslocar a mesma quantidade de volume. A ideia, ele percebe quando ele entra numa banheira. Ele entra na banheira e o que ele percebe é que a água desloca. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Além disso, ele percebe que o corpo dele fica mais leve, aparentemente mais leve. Bom, a essa força, né, a gente vai falar depois. Mas, por enquanto, ele entende o seguinte. Bom, se a coroa foi feita inteira de ouro, se eu pegar a mesma massa de ouro e colocar em 2 recipientes com água, eles vão deslocar a mesma quantidade de água. Quer dizer, eles vão ocupar o mesmo volume. E aí ele percebe que não. Né? Então, ele percebe que a coroa não é feita somente de ouro, que tem algum outro metal. Ele vai experimentando outros metais e ele chega mais ou menos a essa proporção de 75% ouro, 25% prata. O que aconteceu com o ourives? Ninguém sabe ao certo. Mas vamos lá, ó. O que ele percebe? Ele percebe a relação. Olha que interessante. Ele percebe a relação entre a massa e o volume. Opa, professor, então ele percebe uma grandeza extremamente importante, que hoje nós chamamos de densidade. Massa sobre volume, vamos deixar aqui, vamos guardar ela aqui, ó. Vamos deixar ela aqui bonitinha, né? Ah, vamos, professor, deixa aí, legal.
E o que ele percebeu? Que a coroa possuía uma densidade menor do que a do ouro. Professor, o que ele esperava? Ele esperava que fosse igual. Ele esperava que as duas coisas fossem iguais. Por quê? Porque ele esperava que a coroa fosse feita da substância ouro. E aí chega para nós uma outra grandeza, que é a massa específica. Embora massa específica e densidade sejam calculados da mesma forma, olha, massa sobre volume, significam coisas diferentes. Isso é muito maluco, né? Isso é muito legal. A massa específica, que a gente utiliza bastante em hidrostática, a massa específica é a relação entre a massa e o volume de uma substância. Então, da substância. Então, por exemplo, eu posso falar a massa específica da água. Eu posso falar a massa específica do ar. Eu posso falar a massa específica do ferro. Massa específica do ouro. Mas, por exemplo, da coroa, como a coroa tem uma mistura, aí eu já não posso falar mais massa específica. Porque não é específico. Não existe uma substância coroa. Existe um corpo. Então é isso só. Agora, na prática, alguém vai querer te pegar nisso? Eu acho que não, tá? Então, razão entre a massa e o volume, aqui, olha só, do corpo. Razão entre a massa e o volume da substância. Olha só, professor, que legal, hein? Eu acho muito interessante. E eu acho muito interessante pelo seguinte. O Arquimedes percebe, lembra que eu te falei? Ele percebe que fica mais leve. Mas ele não faz o cálculo. Então ele vai chegar numa força chamada de empuxo, que daí é um assunto para outra aula, né? Ele não vai chegar nisso. Quem vai chegar ao cálculo da força de empuxo é o Stevin, lá na frente, tá? Depois que ele fala da pressão hidrostática, enfim. Pós-Newton, esse é o ponto interessante, tá? No momento que a gente está estudando forças. Agora, então o empuxo vem depois. Mesmo assim, ele percebe. Porque ele consegue entender algo que, nossa senhora, isso, olha, gente, é fantástico. Ele consegue entender a flutuação. Então ele é o primeiro sujeito a entender a flutuação. Quando é que ocorre a flutuação? A flutuação ocorre quando a densidade do corpo... Professor, pode ser massa específica? Pode, tá? Pode sim. Isso é interessante, né? Você pode até falar densidade da substância, mas não pode falar massa específica do corpo, tá? Então, se a densidade do corpo for menor ou igual à densidade do fluido. No caso, eu estou falando de Arquimedes, né? Então, a densidade da água, tá? Ou a densidade do líquido, ou a densidade do fluido, né? Então, por exemplo, dá para a gente flutuar no ar, né? Dá para a gente flutuar no ar, beleza? A gente vai falar como é que é isso, mas a sacada é que dá, né? Dá para flutuar no ar. Então, agora, professor, ele não sabia calcular a força. Não sabia calcular a força. Então ele fazia por proporção. Né? Por exemplo, se ficasse com metade do volume para baixo da água, metade para cima, quer dizer que a densidade é metade. 1/3 do volume para baixo, 2/3 para cima, quer dizer que a densidade do corpo é 1/3 da densidade da água. Né? Gelo fica com 90% para cima da água, 90% submerso, ou imerso, né, dentro da água, e 10% fora. Quer dizer que a densidade do gelo é 0,9, é 10% da densidade da água. Aí vem um outro ponto legal, que são as unidades de medida. Vamos pegar aqui, então. Quando a gente fala em unidade de medida, a unidade do sistema internacional é quilograma. Tá vendo? É quilograma por metro cúbico. Nós não usamos muito isso, né? Nós usamos mais o grama por centímetro cúbico. Tá? A gente usa quilo por metro cúbico muito para fazer conta, claro, né? Mas para o ar, que é 1,2 quilos por metro cúbico. Mas aqui, ó, a gente gosta de falar, então, por exemplo, a densidade da água. Quanto vale a densidade da água? A densidade da água, então, vale 1 grama por centímetro cúbico. Professor, eu nunca usei essa unidade. Tá bom. Também vale 1.000 quilos por metro cúbico. Professor, eu nunca usei essa unidade. Verdade. Mas também vale 1 quilograma por litro. Aí você vai falar, pô, professor, eu já usei essa unidade. É verdade.
essa unidade você já usou. Então, 1 quilograma por litro é a unidade que a gente mais usa. Você fala, pô, tem 1 quilo de água, é 1 litro de água, né? É o que a gente mais usa. Caso você queira brincar de fazer essa transformação, né? Fazer essas transformações de unidade, seria legal, então, você pegar, lembrar que 1 grama é 10 a menos 3 quilos, tá? E 1 centímetro cúbico é 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, aí você faz a continha bonitinha. Então, massa sobre volume. Belezinha? Bora voltar lá para a lousinha para fazer 2 exercícios, ó. Top, hein? Top, top, top. Vamos lá. Voltando aqui, preparei para você 2 questõezinhas. Bora ver como é que elas são? A primeira questão, olha que interessante, caiu em 2018, no vestibular 2018 da Unicamp. E ela diz o seguinte, dá uma olhada. Em junho de 2017, uma intensa onda de calor atingiu os Estados Unidos, acarretando uma série de cancelamentos de voos do aeroporto de Phoenix, no Arizona. A razão é que o ar atmosférico se torna muito rarefeito quando a temperatura sobe muito, o que diminui a força de sustentação da aeronave em voo. Essa força vertical de baixo para cima está associada à diferença de pressão entre as partes inferior e superior do avião. Considere um avião de massa 3,10 a quinta quilos em voo horizontal, sendo a área efetiva de sustentação do avião igual a 500 metros quadrados, determine ΔP, que é a variação de pressão. Olha que interessante, né? A massa, ele fala que é 3 vezes 10 a quinta quilogramas, dá 300 mil quilos, né? A gente tem uma área de 500 metros quadrados. A gravidade da Unicamp é 10, né? A gravidade a Unicamp dá lá no inicinho da prova, certo? E ele quer saber a diferença de pressão em Newton por metro quadrado, que era assim que estava a alternativa. O que a gente sabe? Bom, a gente sabe que a força de sustentação, né, é a pressão vezes a área. Ou a gente pode até lembrar lá, vamos lá, ó, a diferença de pressão é a força aplicada em uma dada superfície, porque a gente falou lá na teoria. Agora, essa força, que força é? Bom, essa força é o peso, não é? É o peso dividido pela área. Eu quero a diferença de pressão, então eu vou deixar dessa forma, ó. A diferença de pressão, então, vai ser peso, que é massa vezes gravidade, dividido pela área. Traz para cá. E a gente vai ter, então, que a diferença de pressão é a massa, que é 3 vezes 10 a quinta. Olha só. Vezes a gravidade, que é 10, dividido por 500. E aí, olha, eu vou chamar 500 de 5/10 ao quadrado, porque eu acho mais interessante. Eu vou te contar por que eu acho mais interessante. Porque 30 dividido por 5, pô, dá 6, ó. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 6 vezes 10 ao cubo. Newton, metro quadrado. Aí é só você procurar lá a alternativa correta. Vamos para a próxima? A próxima questão caiu na CAF, né, em 2020. Fala assim, a reciclagem é uma atividade importante. Ela pode ocorrer tanto com matéria-prima, como com o próprio objeto, que pode ser reutilizado para desempenhar novamente sua função. Pensando na reciclagem, surfistas criaram, a partir de garrafas PET de 2 litros, uma prancha de stand-up, com 93 dessas garrafas, como mostra a figura abaixo, que está aqui ao lado, né? Nesse sentido, considere uma surfista que deseja testar a flutuabilidade dessa prancha. Para isso, ela fica de pé sobre a prancha em uma piscina e percebe que ela flutua bem. Desconsiderando o peso das garrafas e sabendo que elas ficaram com 1/3 de seu volume submerso, marque a alternativa que indica em quilos a massa da surfista. Vamos dar uma olhada na situação. Bom, tá aqui então o desenho da situação. Eu não vou colocar forças aqui porque não é o intuito, tá? Mas caso você já esteja mais avançado, mais avançada no estudo, então é legal você já pensar aqui que você tem um peso e um empuxo, né? Então, mas por enquanto não precisa. O que precisa é que você saiba que se está flutuando, então a densidade é pelo menos igual à da água. Nesse caso, como ele está flutuando com 1/3 do volume dentro da água e 2/3 fora, aqui é muito legal, deixa eu te contar uma coisa. Um iceberg,
né? O gelo, ele tem 90% da densidade da água. Isso quer dizer que 90% fica dentro da água e 10% fora. Já ouviu o termo? Você está vendo só a ponta do iceberg? Então, é mais ou menos isso, tá? Agora, nesse caso, eu tenho 1/3 dentro da água, 33,333% dentro da água. O que isso significa? Bom, na prática, isso vai significar que a densidade do conjunto prancha mais moça, né? Então, a densidade da prancha é 1/3 da densidade da água. Ô, Virgílio, que legal! E como é que eu vou medir a densidade? Bom, densidade é massa sobre volume, que é igual a 1/3 da densidade da água que ele deu. Ele falou que é 1.000, né? 1.000 quilos por metro cúbico. O exercício me deu a densidade da água. Quem é essa massa? Bom, essa massa aqui é importante, tá? É a massa da surfista mais a massa das pranchas, dividido pelo volume aqui. Isso vai ser 1/3 de 1.000. Então, o que ele falou, e as garrafas têm massa desprezível, então que você vai desconsiderar a massa da prancha, ó, isso aqui vai ser 0. Então, vai ser a massa da surfista. Mas, professor, quanto é o volume? Ah, olha que interessante. O volume, ele é 93 vezes 2 litros. Que da hora, hein? Isso é igual a 1/3. 1/3. Só que aqui está em quilos por metro cúbico. É uma transformação importante para a gente fazer. É 1 litro. Lembrar que 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos. Lembra que 1 litro é 1 decímetro cúbico, né? Então, 10 a menos 3 metros cúbicos. Ou até a gente pode pensar que 1.000 quilogramas por metro cúbico, você preferir assim, e talvez assim fique mais útil, né? É o mesmo que 1 quilo por litro. Aqui é mais usual, né? A gente tem essa mania de pensar que 1 quilo de água tem 1 litro, que não é uma mania, né? Tá mais ou menos certo mesmo, tá? Para nós aqui nessa condição, lembra que a densidade da água não é constante sempre, por isso aproximadamente certo, mas nessa condição aqui está correto. Ah, então é o mesmo que eu falar aqui, eu vou trocar esse cara por 1, né? Muito bem. Ou esse cara aqui por 2 vezes 10 a menos 3. Eu vou fazer o mais fácil, claro, né? Então, massa vai ser igual, então, a 93 vezes 2 vezes 1 vezes 1, porque aqui eu vou trocar para 1 quilo por litro, ó. 1 quilo por litro. Isso dividido por 3. Ah, professor, que legal. Então tá, ó. Então isso vai dar 186 dividido por 3. Ou seja, a massa da surfista vai ser 18 por 3, 6. 6 por 3, 2. Então nós temos uma surfista de 62 quilos. Bem legal, não é? Então você tem aí uma questão que fala da pressão, uma questão que fala sobre densidade. Lembrando, essa questão sobre densidade, daqui a pouco você vai estar fazendo ela utilizando o conceito de empuxo. E aí, se você, por exemplo, se perguntou, mas professor, e a gravidade não importa? Então, se você se perguntou isso, você vai entender isso quando a gente fizer a flutuação com o empuxo. Aí você vai perceber que a gravidade não vai interferir. Mais um ponto interessante, né? É você perceber que na flutuação a relação entre as densidades funciona. O Arquimedes, ele nunca falou para a gente de empuxo, né? O Arquimedes, ele fala para a gente sobre a densidade. Então, o que ele tem é uma relação das densidades. Olha que interessante. É isso que ele tem ali. Tá? Ele não fala de empuxo. Empuxo, o nome empuxo, a força de empuxo vai vir depois. Cronologicamente falando, vai vir depois. E o que ele fazia funcionava. Bom, então é isso. Agora é esperar as próximas aulas de pressão hidrostática, enfim, aí vai embora, né? Bom, muito obrigado. Se não curtiu ainda, por favor, dá aquela curtidinha que é legal. Se inscreva no canal se não está inscrito. E tem aí, acho que 2 aulinhas aí para você ver mais um pouco sobre a hidrostática. É isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.